acontece quando esses príncipes ou essas potestades, e aí vamos definir príncipes, como eu falei para vocês, são espíritos malignos e altamente inteligentes, de influência, que se adaptam à cultura do ser humano local. Porque um demônio que trabalha, um espírito maligno, uma influência dessa que trabalha na Europa, por exemplo, ele vai influenciar o povo europeu dentro daquilo que está no contexto do país. Alemanha, Alemanha, França, França, Itália, Itália, povos latinos, povos anglo-saxões, povos germânicos. Então, essa configuração antiga, que agora foi dividido em países, você vai ver que uma potestade ela pode estar trabalhando em 2, 3 países. Na Europa, pode estar trabalhando com um país. Você pode ter uma potestade trabalhando só no Brasil, você pode ter uma potestade que está alcançando Brasil, Venezuela, Colômbia, ou pode ter uma potestade no Brasil, ter várias potestades. Você pode ter várias potestades no Brasil, que é a propensão maior pelo tamanho do Brasil, é que hajam várias potestades no Brasil. E, claro, uma é a cabeça, uma domina. Por que isso? Por causa do tamanho do território, porque demônios não são onipresentes, demônios não são onipotentes, então eles precisam dividir. O mundo espiritual ele é hierárquico para quem acha que não, é por isso que principados, potestades é uma definição de hierarquia e não é nome. Não existe o principado tal, não, está falando de comando, está falando de hierarquia. Vamos compreender o que está ocorrendo aqui nesse momento. O que isso ocorre? O que isso provoca? Primeiro, vamos lá, provoca questões de ambiência. Eu trato muito disso, ambientes espirituais. O que são ambientes espirituais? Ambientes espirituais são locais de influência. Você já deve ter passado por uma situação, por exemplo, todos nós geramos vida. Como assim? Sim, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, e Deus é o gerador de vida. Nós também geramos vida. Em que nível? No nível muito baixo, baixíssimo. Mas geramos vida em nível psíquico e somático. Por que existe sentimentos psicossomas? Por que existem doenças psicossomáticas? Por que existem dores emocionais? Porque são derivações do seu estado emocional. Seu estado emocional deriva dores, deriva sintomas, deriva uma série de coisas. Só que não só deriva para o corpo, deriva para o corpo é como um para-raio, deriva para o corpo, deriva para fora. O que deriva para o corpo nos provoca enfermidades, nos provoca questões crônicas que podem vir a ser uma patologia. O que deriva para fora, preste atenção que isso é importante. O que deriva para fora pode atrair demônios, pessoas semelhantes ao sentimento que você está sempre refletindo. Reflexos de sentimento, pessoas iracundas, com raiva. Pode ver que tem gente que vive reclamando, murmurando, está sempre batendo com o carro, está sempre se acidentando. Por quê? Pô, fulano é um para-raio do azar. Não, não é para-raio do azar, é a condição mental dessa pessoa. A condição mental dessa pessoa faz com que ela viva assim. Jó, quando viu o seu estado, ele bradou uma frase muito importante: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, Jó ficava pensando, nunca tive sossego na minha alma. Olha o que ele diz: sempre dormi pensando no estágio que eu estou vivendo. Então o que eu mais temia me sobreveio, pelo amor de Deus. Não pode. Então, pessoas que vivem em estágio mental de que vai dar tudo errado, reclama de tudo, xinga todo mundo e não quer saber, essa vida é uma, desculpa, eu vou usar uma palavra um pouquinho mais pesada, mas essa vida é uma porcaria, essa vida não presta, ninguém presta. Então, agora, isso gera em você estresse, ansiedade, eleva a sua adrenalina. Quem está fazendo aqui a extensão de finanças, né? A gente quebra de paradigmas aqui, a quebra de a nossa metanoia das segundas-feiras, sabe o que eu estou falando. Então você precisa mudar esse padrão de pensamento. Porque, além disso, você atrai o quê? Demônios, espíritos malignos, em princípio espíritos malignos fracos, que as pessoas chamam em outras religiões de encosto. A Bíblia não fala desse nome, nós não temos esse nome, vamos usar só como uma analogia, tá bom? Teologicamente não existe essa configuração de encosto, mas são demônios que ficam ao nosso redor. Paulo e Pedro falam sobre isso, Tiago, perdão, fala sobre isso, né? Acautelai-vos, né? Sede submissos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, o diabo anda ao vosso derredor, bramando. Pedro fala, o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então você está dizendo ali, o diabo não é a figura do Satanás que foi atrás de Jesus no deserto, ou tentar Jesus. Mas o diabo aí é o sistema, né? Vive ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resista-lhe firmemente, né? Então, essa questão de as pessoas, infelizmente, elas estão tão condicionadas nessa ambiência de medo,
Que essa ambiência gera o quê? Transformação de consciência. É uma reciclagem. Uma coisa muda a outra. E o que acontece? O que que um demônio dessa monta, o que que um espírito de uma potestade, né, o que que um demônio com esse poder regional, e aí eu vou parar de usar o termo potestade e principado, porque para a gente entender muito mais do que simplesmente um título, né? O que que um demônio que, por exemplo, comanda o Rio de Janeiro faz? Ele tem centenas e milhares de outros demônios abaixo dele, que tem outras centenas e milhares de outros demônios, e aí você vai ter castas, legiões, grupos, ok? Vamos compreender o que está acontecendo. Eles vão ter um modus operandi para cada lugar. Com que base, o que será apresentado naquele lugar? Primeiro, a ambiência pode mudar moda, costumes, identidade social e pessoal, coletiva e pessoal, religiosidade, feitiçaria e idolatria. A ambiência pode gerar, dependendo. Por exemplo, quando você vai em Belém, Belém do Pará e Pará, nós temos uma ambiência de idolatria e feitiçaria. O norte todo, o norte é muito afetado por idolatria e feitiçaria, por causa da grande influência indígena, da grande influência dos nativos brasileiros, que sobreviveram muito melhor ao norte do que ao sul e ao sudeste. Sul e sudeste, infelizmente, os brancos europeus vieram, mataram, assassinaram, tornaram escravos, se converteram de forma jesuítica ao cristianismo, ao catolicismo. Então, foi se perdendo aqui no sul, sudeste, foi se perdendo a identidade tupi, né? A identidade de todos dos que estavam aqui. Mas no norte eles conseguiram proliferar. Então você tem lá Iara Mãe d'Água, você tem Boitatá, Boi-bumbá, você tem Boto Rosa, você tem toda essa chamado folclore indígena, folclore tupi, tupinambá, tamoio, e todo esse folclore que há lá antropologicamente são, na verdade, manifestações espirituais com a natureza e com entidades que se apresentavam a eles nos tempos primordiais do século XII, XIII, XI. A gente não tem história do Brasil antes do século XVI. Então vamos entender, gente. Lá no norte, o que você vai ter? A necessidade... O que eu falei ontem sobre a questão do DNA? Vocês estão lembrados da questão do DNA? Você não tem negros no norte, é muito difícil você ver negro no norte. Pessoal do norte, fala comigo aí, ó. Roraima, Manaus, Macapá, Boa Vista, Belém, tem negros por aí? Poucos negros tem aí. Por quê? Os negros se fundamentaram mais no sudeste, Bahia e sudeste. Sim, Maranhão. Então, vamos compreender o que acontece. Lá tem mais que pessoas, o aspecto do norte são pessoas mais cor avermelhada, aquele moreno jambro, com olhinho de índio, não é isso? A maioria das pessoas dessa região tem essa característica física, uma altura mediana, a pele amarronzada avermelhada, não negra, não é um marrom bombom, é um avermelhado, e cabelo liso, preto, olhos puxadinhos de negro, e aí tem uma questão, e aí vai muito além de povos e nações, aí vai lá, remete-se a Noé, lá atrás, né? Aí é uma coisa que vem desde o extremo norte dos povos mongóis até chegar ao final, e outra matéria, a gente estuda isso outro dia, tá bom? Então, o que está acontecendo? Esse povo daí, geneticamente, tem uma propensão muito forte à feitiçaria e idolatria. Você acha que tipo de demônio que vai trabalhar, ou qual é a potestade que vai trabalhar entre Manaus, entre Amazonas, Pará, Amapá, não é isso? Acre. Como é que você acha que aquela faixa à esquerda do mapa, quando você olha assim, esse norte, vai trabalhar com o quê? Justamente isso, gente. Feitiçaria e idolatria, misticismo da terra. Vocês estão entendendo até aqui, gente?